Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje é a segunda parte, o segundo episódio, né? E o último da nossa série de mensagens sobre escolhidos por Deus para um propósito, onde nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, capítulo 3, e hoje nós vamos estudar mais especificamente do versículo 15 ao versículo 21, onde nós estamos explanando aqui o chamado de Samuel, que nós vimos no vídeo passado, e o juízo da casa de Eli, quando Deus chama Samuel e fala o que ele ia fazer com a casa de Eli, o julgamento, a condenação que aquela casa, aquela família iria ter. Mas antes, vamos começar? Vamos começar lendo esse texto, né? Lendo esse relato e depois vamos fazer algumas explanações. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então hoje nós vamos estudar nessa parte 2 sobre levando as palavras do Senhor adiante. Repare que aqui Samuel ele começa a ser um profeta do Senhor. Deus usava ali, Deus falava com Samuel e ele derramava aquelas palavras que o Senhor tinha falado para ele sobre a vida de outras pessoas, sobre a vida da nação, primeiramente aqui sobre a casa de Eli, sobre seus filhos. E nós vemos aqui tornando possível um relacionamento com Deus. Hoje quem faz esse papel de mediador é Cristo. Né? Cristo é o nosso único mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e o ser humano. Mas aqui nessa época, onde ainda não tinha tido o sacrifício de Cristo, existiam os profetas, que eram aqueles que escutavam a voz do Senhor e ministravam o povo, passavam adiante. E nós vemos aqui, primeiramente, que Samuel ele ficou deitado até pela manhã, porque ele estava ali, né, naquele período de noite, dormindo, e aí Deus fala com ele acorda, responde, o Senhor fala com ele, e aí ele ficou deitado até de manhã, e ele abriu as portas da casa do Senhor. Repare que ele teve esse movimento de abrir as portas, ou seja, a casa de Deus não ia ficar fechada, trancada somente para eles, mas Samuel abriu as portas da casa do Senhor. Isso significa que por meio dele, o Senhor iria falar com aquele povo. Precisamos ser um veículo de Deus na vida das outras pessoas. Não podemos nos conformar a viver uma vida mesquinha, vazia e inútil para nós mesmos, porque isso vai ter julgamento também. Samuel aqui ele foi usado pelo Senhor para ser aquele porta-voz do céu, para ser aquela pessoa que ia ali falar aquilo que o Senhor queria falar para aquela nação. Então nós percebemos aqui que ele tem essa abertura para falar com Deus e ele também tem essa abertura para falar com as pessoas. O Samuel ele falava mesmo aquilo que o Senhor falava com ele. Outra coisa que nós podemos perceber também aqui é o temor. Nós podemos ver nesse versículo que diz: porém temia relatar a visão a Eli. Então repare que ele não foi feliz da vida pensando assim: olha, Eli não vai estar mais aqui, quem será que vai ser o próximo? Porque ele já está sendo condenado com seus filhos. Então genealogia não vai ter mais, porque toda a família dele já estava ali condenada. Mas será que eu vou ficar, falar com aquela ganância? Uma outra característica marcante dos escolhidos de Deus é o temor ao Senhor. Então, quando vamos levar as palavras do Senhor adiante às outras pessoas, precisamos saber se aquilo está de acordo com as Escrituras. Se nós não estamos falando pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento, se nós estamos realmente falando ali, tendo temor ao Senhor e respeitando também as outras pessoas, né? Repare que ele temia falar aquilo, ele temia tanto a Deus quanto Eli, mas não era aquele temor de medo, assim, eu tô morrendo de medo, não. Ele sabia que aquilo era uma palavra de condenação. Samuel, ele sabia que aquela palavra ali era uma palavra de juízo sobre ele e sua casa. Então, nós podemos perceber aqui
que ele tinha muito respeito, muito temor por Eli, mesmo ele agindo ali, sendo cúmplice daqueles pecados que os filhos dele praticavam. Ele ainda tinha temor, Samuel ainda tinha temor ao Senhor e temor para com o próximo. Nós podemos também perceber aqui a curiosidade de Eli, aquele desejo de saber o que Deus tinha falado, porque Deus nunca tinha antes falado com Samuel. Samuel ele ficava ali, servia ao Senhor, mas ele nunca tinha tido aquela revelação, aquelas palavras do Senhor. E a gente percebe aqui que Eli ele fala, ele sabia que era o Senhor e ele queria saber o que tinha acontecido. E isso fica muito claro quando o versículo 16 diz assim: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então a gente percebe que ele queria saber. O próprio Eli estava curioso para saber as palavras que o Senhor tinha dito a Samuel. Precisamos falar as palavras do Senhor enquanto há tempo. Precisamos ministrar a palavra do Senhor enquanto ela pode ser achada, enquanto ela está perto de nós. Então é como o Senhor fala, né? Que é para buscar Ele enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto. Então nós precisamos valorizar sim e buscar falar as coisas concernentes ao Senhor. E para as outras pessoas também, porque isso vai servir como uma forma delas se converterem a Cristo. Outra coisa que nós podemos também perceber aqui dessa curiosidade de Eli, que Deus não falou com Eli. Deus falou já tinha falado com Eli, mas ele não deu ouvidos, então ele usou Samuel. Porque Deus já sabia que ele estava com o coração endurecido, um coração cego, ele já estava sendo cúmplice. Então ele já sabia que não estava muito bom a coisa com o relacionamento entre ele e Deus. Então Deus usou ali quem? Samuel. E ele já estava curioso para saber o que tinha acontecido. Mas nós podemos também perceber o reconhecendo Deus e suas palavras. A humildade. Ele teve que ser humilde ali para reconhecer que Deus estava falando com Samuel e não com ele mais. E nós podemos ver isso no próximo versículo, que diz assim: então ele lhe disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ali: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Então perceba que Eli ele fala, né, para que Samuel fale que Deus havia falado para ele. Ele tinha essa curiosidade, mas ele também reconheceu que era Deus mesmo. Ele não falou assim: então a palavra é contra mim, contra a minha família, então não leve isso em conta não, porque, né, Deus não vai fazer isso. Deus é um Deus de amor, ele não vai me punir e punir minha casa. Não, Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Ele entendeu que era o Senhor quem usava Samuel, que ele não estava usando mais Eli e nem seus filhos, e as pessoas precisam ver que nós, e nos reconhecer que nós estamos ali sendo pessoas para falar a voz de Deus. Nós não podemos usar essa abertura também para dizer a nossa vontade de falar aquilo que a gente quer dizer, mas nós precisamos falar as mensagens do Senhor, as palavras do Senhor. Então perceba aqui que Samuel falou para Eli exatamente o que Deus tinha falado para ele. Ele falou exatamente aquilo que Deus já tinha ministrado no coração dele. Então, nós podemos perceber aqui que nós precisamos reconhecer também a palavra de Deus como única. Por exemplo, como estou falando aqui da Bíblia. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é única, que a palavra de Deus é eficaz, que Deus está conosco, que Deus quer que nós venhamos ter esse respeito, esse temor por Ele e por Sua palavra. Outra coisa que nós podemos perceber também aqui é o crescimento espiritual, caminhando rumo à maturidade. E nós podemos ver isso no versículo 19, onde diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então perceba que Samuel ele estava ali crescendo no Senhor, não era só do ponto físico, mas era o ponto espiritual também. Ele crescia nas experiências com o Senhor, ele crescia sendo uma pessoa que tinha uma amizade, uma intimidade, uma unidade com Deus. Samuel crescia tanto fisicamente quanto espiritualmente. Precisamos ter o crescimento espiritual, a maturidade espiritual e não estagnarmos na caminhada cristã. E não sermos pessoas que vão apenas ignorar as mensagens do Senhor ou não passar para frente. Então, repare, nós precisamos crescer nessa caminhada cristã. Todos os dias é uma nova oportunidade para nós crescermos. Todos os dias é uma chance que Deus nos dá para nós obedecermos a Ele e para nós fazermos a sua vontade. Então, nós precisamos ser fiéis a isso. Outra coisa que nós podemos perceber também, uma coisa muito importante, é a fidelidade de Deus, o comprometimento do céu conosco. Onde o versículo 19 diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então perceba que
que Deus era com Samuel e ele não deixava nem as palavras dele cair em terra, porque Deus sabia que ele estava, era ele que estava falando com Samuel, né? Era o próprio Deus, e ele é fiel. Deus é fiel até hoje com as suas palavras, com aquilo que ele nos ensina. E Deus quer que a gente passe também as palavras dele para frente, ministre as outras pessoas com fidelidade e não com mentiras e não querendo iludir outras pessoas. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo e entendemos que a fidelidade de Deus é um atributo do seu caráter e isso é imutável. Nós precisamos entender que a fidelidade ela provém do Senhor e Deus quer nos ensinar, Deus quer nos ministrar nisso, a sermos pessoas fiéis, fiéis para com o próximo, fiéis a Ele, fiéis para com as outras pessoas. Nós precisamos ser pessoas que vão realmente tratar as pessoas com honra, com respeito, e não como a gente vê hoje no mundo, que é um querendo passar por cima do outro, um querendo prejudicar o outro, um querendo fazer a sua vontade para derrubar o outro. Então nós precisamos aprender isso. Então nós podemos perceber aqui, né, que a fidelidade não é um atributo de Deus, e que Deus também quer que nós agimos assim na fidelidade, na honestidade. Deus quer que a gente dê esse bom testemunho como cristãos. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é o reconhecimento de todo o povo. Nós podemos ver isso e isso fica muito claro no versículo 20, quando diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então agora Samuel ele era um profeta, ele era quem Deus usava para falar suas palavras. Samuel ele era um menino que Deus derramava sobre ele as coisas espirituais. Todo o povo reconhecia que Samuel era profeta do Senhor. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. Não podemos ser iguais aos outros, iguais aos seres humanos que não vivem com Deus, iguais às pessoas que têm uma vida carnal e distante de Deus. Nós precisamos ter diferença. É como a Bíblia fala, que tem que haver a diferença entre o justo e o injusto, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Tem que haver a diferença. Se não está havendo a diferença, é porque esse sal já perdeu o sabor, essa luz já se apagou, é porque esse temor ao Senhor já se esfriou. Então nós precisamos ter esse discernimento. Será que eu tenho sido fiel em tudo? Será que eu tenho me maculado com as coisas do mundo? Será que eu tenho me maculado com as coisas do diabo? Será que eu tenho me maculado e me distraído com as coisas carnais? Será que eu tenho sido uma pessoa que faço mais a minha vontade e a vontade do diabo do que a de Deus? Então nós precisamos pensar nisso. Aquele menino, ele tinha um temor ao Senhor e ele sabia que ele tinha sido chamado por um propósito. E todo o povo sabia que Samuel era diferente. Todo o povo sabia que aquele menino não estava falando somente as coisas ali. Ah, tô falando da minha cabeça, tô falando daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Não. Todo o povo já sabia que Samuel era usado pelo Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber é esse profeta do Senhor, que Samuel já estava sendo um profeta do Senhor. O chamado de Deus para a vida de Samuel era um chamado profético. Há pessoas também que têm esse chamado profético, mas são pessoas também que vivem alinhadas com o céu, onde Deus derrama para aquelas pessoas as palavras dele. E elas são fiéis ao Senhor e passam para frente. Mas não é qualquer pessoa. Eu já vi muitas aberrações falando que é algo profético, sendo que não é. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos examinar se procede do Senhor, se está de acordo com a palavra do Senhor ou se não. Se é apenas uma pessoa que quer se aparecer, se é uma pessoa que quer ganhar dinheiro com aquilo, se é uma pessoa que quer fazer a vontade dela. Nós precisamos examinar isso. Então, esse menino, Samuel, ele era um profeta do Senhor, um verdadeiro, genuíno profeta, e Deus tem chamado cada cristão para uma vida de santidade a Ele. Deus nos chama para executarmos algo, Deus tem um chamado para as nossas vidas, Deus tem algo que Ele quer derramar sobre nós, e Deus tem algo que nós precisamos cumprir. Né? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo e precisamos saber que Deus quer algo de nós. Outra coisa que nós podemos perceber é a mudança de cenário. É a mudança de cenário que nós podemos perceber no versículo 21, onde diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Então repare que antes as visões eram raras, a gente viu isso no outro episódio, né? Anteriormente a gente viu isso na semana passada, mas a gente percebe aqui essa mudança de cenário. Então nós podemos ver essa mudança de cenário que a gente viu que Deus tinha abertura para falar com aquele menino. Agora as visões não eram mais raras, a palavra do Senhor não era uma raridade, não, a palavra do Senhor estava ali.
Deus estava usando aquele menino como um mensageiro para falar as palavras dele. Deus estava usando aquele menino como um profeta para aquela nação. Antes de Samuel, as visões eram raras, como eu falei, a palavra do Senhor também, mas depois que Samuel deu ouvidos à voz do Senhor, Deus já tinha quem ele ia usar para falar com aquele povo. Hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós temos pessoas, precisamos dessas pessoas na nossa vida, que vão ser ali uma porta-voz do céu, que vão nos aconselhar, vão nos exortar, pessoas que vão falar aquilo que nós precisamos fazer, mas segundo a palavra do Senhor, de acordo com as coisas que estão escritas na Bíblia, né? Nós precisamos examinar realmente se as pessoas que nós temos ouvido são de Deus ou não. Tem que falar da palavra do Senhor, tem pregado a santidade, a verdadeira vida cristã ou não, estão pregando da cabeça delas. Nós precisamos examinar isso, para saber se nós estamos ouvindo as pessoas certas. Outra coisa que nós podemos entender é mensageiro escolhido por Deus. Samuel aqui, ele era um profeta. E nós precisamos entender que o versículo 21 fala, né, que ele era reconhecido como profeta, o Senhor estava se manifestando até na cidade ali, estava usando Samuel para falar suas palavras, e Samuel foi escolhido por Deus para levar as palavras do Senhor. Então repare, um menino tão jovem foi escolhido por Deus, porque Deus viu ali a sinceridade do coração, viu ali que ele já estava ali andando nos seus caminhos, e quis usar aquele menino. Então repare que toda a vida de Samuel, a gente percebe que ele escolhe, que ele unge os reis, ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele começa a oficializar, a gente pode ver mais pra frente na Bíblia, oficializar até como um sacerdote, ele era quem julgava aquele povo, então ele tinha vários chamados, ele era um profeta também, e a gente percebe aqui que Deus não escolhe de acordo com a idade, Deus escolhe pelo coração, é como ele fala, até quando Samuel foi ungir Davi, ele fala, né, que os homens, eles têm aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sabe aquilo que a gente pensa. Ele sabe como a gente age. Ele sabe aquilo que ele vai fazer. Ele sabe quem ele vai usar. Então, repare nisso, que o Senhor conhece a cada um. Nós também podemos perceber aqui que somos escolhidos por Deus para falar, levar, pregar a mensagem dele ao próximo, às outras pessoas. Nós não somos chamados apenas para ficar para nós mesmos. Então eu tenho a palavra do Senhor, eu guardo para mim e pronto. Não, mas nós somos chamados para derramar aquilo adiante. E é essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos ser pessoas usadas pelo Senhor, pessoas prontas para falar a mensagem dele para outras pessoas, que nós possamos derramar aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos andar de acordo com a palavra do Senhor, andar em obediência ao Senhor. E é isso que eu quero deixar com vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!